Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós nesta noite. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no segundo livro das Crônicas. Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas. Nós leremos no capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler o capítulo inteiro. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Por que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele? Nisto procedeste loucamente. E por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, o rei Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram dessas coisas. Meus irmãos, os irmãos se lembram que a história do reino do povo de Deus, na história do povo de Deus, tem um momento crítico na morte de Salomão, quando o filho de Salomão, que herda o reino, porque Deus já tinha planos de castigar seu povo, é um rapaz sem muita sabedoria, e ele então resolve aumentar os impostos e uma boa parte do povo simplesmente o abandona. Há uma rebelião, uma cisão do povo, e então, a partir daquele momento, logo depois da morte de Salomão, já não temos mais
um reino só do povo de Deus. Temos dois. Um reino ao norte, as tribos do norte, um reino maior, mas não tão rico, chamado Israel. E o reino do sul, mais rico, que compõe ali a capital, Judá, e Benjamim, a capital em Jerusalém. Este reino do sul, chamado Judá. Apesar dessa separação, dessa cisão que houve lá atrás, na maior parte do tempo, esses dois reinos caminharam paralelamente, sem muito relacionamento entre um e outro, mas também sem maiores atritos. No entanto, aqui, quando chegamos no capítulo 16 do segundo livro de Crônicas, nós somos defrontados com um episódio que começa justamente quando o rei do norte resolve atacar o reino do sul. Quer dizer, uma guerra dentro do próprio povo de Deus. Aqueles do norte, com sede em Samaria, o reino de Israel, atacando aqueles do sul, com o reino em Jerusalém, o reino de Judá. O rei do norte que estava atacando chamava Baasa, e o rei do sul, que estava sendo atacado, Asa. Eu sei que às vezes é ruim da gente decorar esses nomes, né? Talvez se você aí que está esperando o neném botar esses nomes nos seus nenéns, a igreja vai se acostumando, né? Baasa, Asa e assim por diante. Mas a questão é a seguinte, como foi esse ataque, né? Talvez não fique muito claro. Depois você pode pegar lá, provavelmente na sua Bíblia, lá no final tem aqueles mapinhas, né? Do reino dividido e tudo mais. Vai lá no reino dividido e localiza esses lugares que você vai ter melhor ideia. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. O rei aqui do norte, o rei aqui de cima, de Israel, Baasa, ele desce até uma cidade ali nas imediações de Jerusalém, e ele então, diz o nosso texto, no versículo 1, que ele edificou a Ramá. O que significa edificou? Ele começou a fazer uma construção ali, mais ou menos como se fosse o que o Trump prometeu lá nos Estados Unidos. Ele está fazendo um muro ali para que ninguém possa chegar até Jerusalém. Ele está sitiando Jerusalém. Ele está cortando uma rota comercial importante que vai chegar em Jerusalém. Dessa forma, ele está querendo enfraquecer o reino do sul. Esse é o objetivo dele. Por isso que diz que ele edificou, né, ele subiu contra Judá e edificou Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto do rei e nem sair de junto do rei, nem chegar até ele. Ele está cortando uma rota importante ali. Jerusalém ficava no alto de um morro e não eram muitos os caminhos até Jerusalém. O rei Baasa, querendo de alguma maneira tomar talvez Jerusalém para si, ele então começa cortando as entradas e saídas de Jerusalém. Então é uma declaração de guerra. Ele está a cerca de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém, cortando a rota principal do comércio entre Jerusalém e os seus parceiros comerciais. O rei Asa, o rei do sul, então toma uma providência. Ele contata, né, no versículo 2, o rei Ben-Hadad, rei da Síria. Se você olhar no seu mapinha, você vai perceber que essas coisas estão acontecendo muito próximas uma da outra. É o reino do sul, o reino do norte e a Síria. Esse rei da Síria, Ben-Hadad, tinha uma aliança com esse rei do norte aqui, Baasa. Eles tinham uma aliança, um não atacava o outro, né? Eles tinham ali uma parceria político-militar, comercial, estava tudo tranquilo entre os dois. O rei do sul, muito esperto, percebe que ele está sendo atacado. Então o que ele faz? Ele chama o rei lá de cima, o rei Ben-Hadad, que já não é do povo de Deus, é um pagão, é o rei da Síria. Chama ele, na verdade, manda emissários, né? Com muitos bens, com muito ouro, com muitas coisas preciosas. E ele faz uma oferta, ele diz assim, olha, se você trair a tua aliança com os nossos primos ali do norte, se você atacar os nossos primos ali do norte, então a gente faz uma aliança entre eu e você que vai ser muito mais lucrativa do que a aliança que você tem com eles. É essa a estratégia que o rei Asa tem ao ser
atacado pelo rei Baasa. Então, qual que é a ideia? Como a Síria está mais ao norte ainda, o rei aqui, que está atacando ao sul, ele vai ter que parar de atacar aqui para poder cuidar da sua fronteira lá em cima. Então, esse rei aqui, o Baasa, está atacando o reino do sul, mas agora, com essa reviravolta aí das alianças, ele agora vai ser atacado aqui do norte, pelo rei da Síria. Então, ele para de atacar o rei do sul e volta para cá os seus exércitos para poder fazer frente desse lado aqui. É o que acontece aí quando você vê no versículo 4, né? Ben-Hadad, o rei lá da Síria, que não é do povo de Deus, deu ouvidos ao rei Asa, esse aqui de baixo, do sul, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, esse reino do norte. E feriu a Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftalim. Quer dizer, o rei daqui do norte estava preocupado em atacar aqui para cá, mas quando ele viu ele sendo atacado ali em cima, ele teve que parou tudo e foi se defender nas fronteiras com a Síria. Ouvindo isso, Baasa, o rei de Israel, o rei do norte, deixou de edificar a Ramá, parou de construir lá aquela barreira que ele tinha construído perto de Jerusalém para poder diminuir a capacidade de Jerusalém, parou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então, deu certo. O rei Asa, inteligente, estrategista, diplomata, conseguiu convencer o rei da Síria, Ben-Hadad, a passar para o seu lado, atacar o antigo aliado dele, de maneira que ele conseguiu, então, que os seus inimigos se afastassem, deixassem lá aquela construção que eles estavam fazendo. E não só isso, versículo 6 diz que o rei Asa, esse rei aqui de Judá, ainda ajunta o povo dele e vão até Ramá, onde tinha lá aquele monte de material de construção deixado à toa, e vai lá e pega tudo para eles, voltam lá e ainda usam para construir outras cidades, né? Ou seja, quando fala construir, já são cidades que existem, mas naquele tempo as cidades tinham que ser muradas, as cidades tinham que ter portões fortes e tal. Isso significa edificar, quer dizer, é melhorar a construção, reformar e tudo mais. Então, com todo aquele material que o rei Baasa tinha deixado ali, né, dando sopa, como diria alguém, o rei Asa vai e constrói melhor, reforça Geba e Mispa, as duas cidades ali. Então, a gente está aí diante de uma questão militar, uma movimentação política e militar entre os dois reinos que compõem o povo de Deus, envolvendo um terceiro reino que não é do povo de Deus, a Síria. E no final das coisas, parece que tudo deu muito certo para o rei Asa. Ele realmente se mostrou um tremendo estrategista, alguém muito inteligente, alguém muito capaz, e conseguiu livrar o seu povo do ataque do povo do norte, né, do povo de Israel, os primos, digamos assim, né? Bom, até aqui a gente poderia apenas imaginar que estamos diante de um rei abençoado por Deus, com uma grande sabedoria, com uma inteligência quase digna de Salomão, né? Um estrategista com visão de longo alcance, que conseguiu, mais uma vez, vencer um inimigo do povo de Deus. Mas o texto nos dá algumas dicas de que não é bem assim. Veja, versículo 2 diz que o suborno que Asa deu para o rei da Síria, Ben-Hadad, esse suborno ele conseguiu tomando prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei. Então, para conseguir o tanto de ouro que ele precisava para fazer com que o rei da Síria rompesse a antiga aliança com o atacante lá, Baasa, e fizesse agora uma nova aliança com Asa,
e ainda por cima atacasse o seu antigo parceiro Baasa, para conseguir que ele fizesse isso, ele tinha que ter muito café no bule, né? Ele tinha que bancar realmente uma aposta, ele tinha que mostrar para o rei da Síria, Ben-Hadad, que era vantajoso estar com ele, não estar com o povo de Israel, tinha que estar com o povo de Judá. E para isso, então, além do ouro que ele tinha no seu próprio palácio, que a Bíblia chama de casa do rei, né? É o palácio do rei, ele também pegou do ouro dos tesouros da casa do Senhor. Da casa do Senhor. Então, essa atitude dele é muito estranha e ela não passa despercebido. Na verdade, se você voltar aí para o capítulo, 2 versículos acima aí de onde a gente começou a ler, versículo 18 do capítulo 15, está falando desse rei Asa que a gente está estudando. E diz assim: trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Então, no começo do reinado de Asa, ele tinha sido responsável por trazer coisas valiosas para ornamentar a casa de Deus. Ele tinha trazido ouro, prata, utensílios de ouro para a casa do Senhor, para o templo do Senhor, no momento em que ele de fato estava consagrado a Deus. Agora, quando a situação apertou, ele pega aquilo que ele tinha consagrado a Deus de volta e oferece para o pagão para conseguir a sua parceria. Então, por mais que a gente tenha visto ele ter sucesso na sua estratégia, o modo como ele conseguiu isso já denuncia que alguma coisa não está bem, alguma coisa está errada. Quer dizer, ele está voltando atrás naquilo que ele tinha consagrado. Ele tomou de Deus para estabelecer uma aliança com um poder estrangeiro, com um poder pagão. Então, essa atitude dele, de fato, não podia ter agradado a Deus. Ele comprou a lealdade do rei da Síria, mas ele comprou com um alto preço. Isso nos faz pensar que, na verdade, não foi apenas um ato de conseguir a lealdade do rei da Síria. Houve ali uma decisão muito mais séria. O rei Asa estava confiando mais na estratégia política e militar dele do que no poder de Deus de livrá-lo. Ao demonstrar que valia a pena espoliar as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa do Senhor para conseguir a parceria do rei pagão, Asa estava mostrando que seu coração já não era mais inteiramente do Senhor. A sua confiança tinha se movido do Senhor para uma confiança em homens. Tratados de cooperação com outros reis não eram inteiramente proibidas em Israel. Lá em Deuteronômio 20, Deus até fala: olha, quando eu te colocar na terra prometida, aqueles povos que estão habitando a terra prometida, você tem que exterminar tudo, porque eu estou castigando esses povos. Mas os outros povos das outras regiões, você não precisa exterminar. Se você for contra eles e eles propuserem paz, você pode ter paz com eles, eles podem te servir. Foi isso que Salomão fez, né? Quando você vê lá de novo falando do mapinha lá da sua Bíblia, o reino de Salomão é maior do que o território que Deus tinha dado para Abraão, tinha prometido para Abraão. É maior do que a terra prometida, porque além da terra prometida, ele também tinha dominado povos ao redor. Não tinha problema nenhum fazer esses tratados de paz. Mas esses tratados não podiam ser estabelecidos em substituição à dependência do Senhor. Aí que está o problema de Asa. Aí que está o problema do rei Asa. A segurança do povo de Israel não podia estar nos carros e cavalos. Não é assim que o profeta fala? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu, porém, confiarei no Senhor.
É aí que está o pecado de Asa. De alguma maneira, ele começou a confiar nos carros e cavalos de Israel, depois nos carros e cavalos do rei Ben-Hadad, nas suas próprias estratégias, nas suas alianças. Mas, ao fazer isso, ele estava tirando um pouco da confiança que ele tinha no Senhor e colocando em qualquer outra coisa, como demonstra o fato dele ter preferido tirar os bens, os tesouros do templo, para entregar para o rei Ben-Hadad. Então, na verdade, o escritor sagrado, a gente chama de cronista, porque é o livro das crônicas, o cronista está condenando a aliança que rei Asa fez com Ben-Hadad. Ao dar esses detalhes para a gente, ele está mostrando já de cara que o rei Asa está falhando com Deus. A sua confiança já não é mais inteiramente do Senhor. E veja que a situação é bastante grave, porque Asa não está apenas fazendo uma aliança com os sírios, ele está fazendo uma aliança com os sírios para combater o povo de Deus. Ele não é o único povo de Deus, o rei do norte também é povo de Deus, Baasa. Ainda que, tudo bem, Baasa está atacando ele, mas ele deveria confiar no Senhor para conseguir a sua vitória sobre seus irmãos, seus primos. Mas não, ele manda um pagão atacar o seu próprio povo. O próprio povo de Deus, para garantir a sua segurança. Então a gente realmente percebe nesses detalhes que o rei Asa, de alguma maneira, tinha movido de fato o seu coração e já não confiava completamente no Senhor, mas a sua confiança, a sua segurança já não estava mais apenas no Senhor, e sim também em si mesmo, na sua capacidade e na capacidade do rei da Síria de defendê-lo. Deu tudo certo. Sua estratégia funcionou. A ameaça à segurança de Judá foi removida. Eles até foram pegar os espólios daquilo e usaram a madeira e as pedras para fortificar 2 cidades deles. Deu tudo certo. Mas esse enorme sucesso da estratégia do rei Asa, essas habilidades diplomáticas e militares dele, não tiram o fato, ou não diminuem o fato de que ele falhou. O seu sucesso político e militar também foi o seu fracasso espiritual. Ele venceu sem a mão do Senhor junto com ele. Não adianta nada. Sucesso sem Deus não é sucesso. É curioso que esse texto está logo depois do capítulo de uma outra vitória do rei Asa, que está no capítulo 14. No capítulo 14, versículo 9 em diante, Zerá, o etíope, vai contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. 1 milhão de homens. Sabe qual era o tamanho do exército do rei Asa? Está lá no versículo 8. Ele tinha 300 mil homens e 280 mil, então tinha aí uns 600 mil homens entre judaítas e benjamitas, Quase 700 mil homens, sem carros, Apenas homens a pé com as suas espadas, E aí vem esse exército etíope com 1 milhão de homens e 300 carros. Sabe o que o rei Asa fez naquela época? Orou. Não abriu estratégias, não fez nenhum malabarismo. Ele apenas, versículo 11 do capítulo 14, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Sabe qual foi o resultado? O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles
fugiram. 1 milhão de homens com 300 carros fugiram de menos de 600 homens sem carro nenhum. Isso foi no começo, lá no início, na primeira fase do reinado de Asa. O que aconteceu? O que aconteceu nesse tempo? Por que é que o rei Asa, de repente, achou que podia prevalecer, e de fato conseguiu, sem recorrer ao Senhor? O que aconteceu com este servo de Deus, que no começo do seu reinado parecia tão crente, tão confiante na força do Senhor, tão dependente do poder de Deus para livrá-lo? Somente o Senhor pode nos livrar, disse ele anos antes. No nosso texto, capítulo 16, versículo 7, diz assim: naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse. Então há um profeta chamado Hanani, que é comissionado por Deus para ir lá e confrontar o rei de Judá, o rei Asa. E aí ele diz: olha, já que você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, aí. Então aquelas dicas que o autor nos deu lá no começo estavam certas. O profeta está confirmando. De fato, o rei Asa não confiou no Senhor. Confiou no rei da Síria, confiou em si mesmo, confiou nas suas estratégias, mas não confiou no Senhor. E aí então o profeta diz: olha, por causa disso, o rei da Síria agora escapou das tuas mãos. Eles não estavam em guerra, né? Mas aparentemente Deus tinha planos para que o rei de Judá vencesse não apenas aquela guerra contra os primos do norte, né? Contra Israel, mas inclusive contra o rei Ben-Hadad. Ele não precisava se submeter a ele. Mas agora, nada disso seria fato. E aí o profeta relembra, né? Não foram os antíapes um grande exército, com muitíssimos carros e cavalos, mas você confiou no Senhor e Ele entregou nas suas mãos. Por quê? Agora, o Senhor olha, né, por toda a terra, Ele é forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, o profeta está dizendo: o Senhor já olhou o teu coração e sabe que o teu coração já não é mais completamente dele. Por isso, final do versículo 9, desde agora haverá guerras contra ti. Por que ele está dizendo isso? Porque veja lá no versículo 19 do capítulo 15, é um versículo antes de onde a gente começou a ler. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa, porque Deus tinha dado paz ao reinado dele. Ele passou 30 e poucos anos em paz depois daquela guerra lá que ele teve no início do reinado dele com Zerá. Ele passou anos e anos em paz, porque ele tinha confiado no Senhor. Mas agora Deus permitiu que o pessoal do norte viesse, o rei Baasa, como se fosse um teste de fé, um teste na confiança em Deus. E o rei Asa não passou no teste. Não passou no teste. E aí agora aquela paz que ele tinha desfrutado, ele já não desfrutaria mais. Haveria guerra contra ele o tempo todo. É curioso que lá quando ele vence Zerá, o profeta vem e o elogia, né? O profeta Ezarias, um outro profeta vem e fala: muito bem, você agiu corretamente, Deus está contigo. Mas agora o novo profeta, Hanani, não pode mais elogiar as atitudes do rei. O rei Asa falhou no teste. Falhou porque confiou demais em si mesmo. Falhou porque confiou demais nas suas habilidades diplomáticas. Falhou porque confiou demais na sua capacidade de estrategista político. Falhou porque confiou demais nos seus tesouros valiosos para subornar um aliado mais forte. Mas ao confiar em tudo isso, ele deixou de confiar no Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós somos testados por Deus por meio de provações. Por meio de provações. E não é fácil confiar em Deus nas provações. Assim como o rei Asa confiou quando esteve diante de um exército de 1 milhão de homens. É difícil confiar num momento desse. Esse tipo de confiança é valiosa.
Ela acaba sendo forjada pelo fogo, como o ouro é apurado pelo fogo, uma expressão que o apóstolo Pedro usa na sua primeira carta, dizendo que a nossa fé é provada nas tribulações, e ela é apurada como o ouro é apurado pelo fogo. Só que é necessário persistir nessa confiança. Como diz um outro apóstolo, Tiago diz que a perseverança tem que ter uma ação completa. Não basta perseverar até o meio do caminho. Não basta confiar até a primeira página. Não basta confiar durante um capítulo. Você precisa perseverar. Precisa continuar confiando. A confiança tem que ter atuação completa. A perseverança tem que ter ação completa. Tiago capítulo 1, versículo 4. Então, não basta confiar pontualmente. A confiança tem que ser permanente, ela tem que ser um processo que permanece. Nós precisamos permanecer confiando, perseverar confiando. A confiança madura avança além das crises. Ela persiste. Nas crises nós somos confrontados com a nossa completa insuficiência e devemos responder com fé naquele que pode nos livrar com sua mão poderosa. Só que a confiança madura vai além desse tempo de crise e permanece conosco quando a crise não está. Isso é muito difícil também e às vezes a gente não percebe. E por não percebermos que a nossa confiança em Deus, a nossa dependência em Deus foi embora pela porta dos fundos, conforme o tempo de tranquilidade chegou pela porta da frente, por não percebermos isso, muitas vezes passamos novamente por provações para provar aquela mesma fé que já tinha sido provada. Não percebemos que ela foi embora, que passamos a confiar em nós mesmos. E aí Deus muitas vezes tem que trazer novamente tempos difíceis para que a gente se lembre o quanto a gente depende dele, o quanto a gente não tem força nenhuma, o quanto nossas habilidades não são suficientes. E ficamos num ciclo de infantilidade da fé, sem jamais amadurecer numa confiança que persevera no Senhor de verdade. A confiança madura se manifesta também quando a crise vai embora, quando as coisas estão sob aparente controle, quando parece que tudo está tranquilo, quando achamos que temos as nossas habilidades, capacidades, os nossos valores suficientes para lidar com as circunstâncias. Precisamos continuar confiando e dependendo do Senhor, mesmo quando há uma situação tranquila. É curioso isso, que a provação sirva para nós confiarmos no Senhor, e muitas vezes o tempo de tranquilidade acaba servindo para deixarmos de confiar nele. Que coisa! Parece que não aprendemos nada no tempo da provação. Foi assim com o rei Asa. Ele, quando passou aquela crise do exército de 1 milhão de homens, ele passou por um tempo que Deus tinha lhe dado. Esse é um detalhe importante. Deus tinha lhe dado um tempo de tranquilidade, um tempo de prosperidade. E exatamente esse tempo de tranquilidade que Deus lhe havia dado se transformou em pedra de tropeço para ele. Ele começou a ficar tranquilo demais, confiante demais, autoconfiante demais. E foi aí a sua ruína. Muitas vezes nós também podemos confiar demais nas nossas capacidades, habilidades, estratégias. Somos tentados assim também. Não é só a provação que nos tenta a nos afastarmos do Senhor. A tranquilidade também. Muitas vezes, quando tudo está bem, nós começamos a achar que está tudo tranquilo, que está tudo dominado, como diziam por aí. Tendemos a achar que os nossos planos estão todos funcionando muito bem e, portanto, podemos confiar neles. Tendemos a achar que a nossa saúde vai bem, portanto, podemos confiar nela. Que a nossa família vai bem, portanto, podemos confiar nela. Que os nossos filhos vão bem. E a nossa confiança vai se pulverizando em um monte de situações humanas
e vai se esvaindo a confiança do Senhor. Quando o profeta Hanani veio confrontar o rei Asa reagiu de duas formas. Em primeiro lugar, ele se indignou contra o profeta, né, que no texto aí é chamado de vidente. De vez em quando a Bíblia chama o profeta de vidente porque ele tinha uma visão de Deus, né? Geralmente Deus aparecia em visões para os profetas, por isso ele é chamado de vidente. Então, ele, em primeiro lugar, ele fica indignado contra o vidente, contra o profeta, versículo 10, e o lança no cárcere. Essas são as suas atitudes aí, né? Então, quer dizer, ao invés de se arrepender, ao invés de quebrantar o seu coração, de reconhecer a sua infidelidade, de reconhecer que ele tinha se levantado de uma maneira arrogante, entendendo que ele podia, de fato, lidar com toda aquela situação diante de quem ele estava, ao invés de ser quebrantado com a palavra do profeta, que o acusava de ter sido infiel ao Senhor, de ter deixado de confiar no Senhor, de não ter perseverado na confiança, não. Ele diz assim, não, esse profeta está falando mal de mim, vou prendê-lo. Então, nessa indignação, ele lança o profeta no cárcere, da mesma forma que outros profetas também foram lançados no cárcere, por reis. E ainda diz o texto, final do versículo 10, que ele oprime alguns do povo. O texto não nos dá mais detalhes, mas talvez algumas pessoas tenham ficado indignadas com a atitude do rei. Mas, rei, você está prendendo o profeta do Senhor, como assim? E aí, então, ele parece que ele usa o seu poder real, né, para fazer calar a boca de alguns lá, quem sabe até jogando alguns críticos das suas atitudes, também no cárcere, né? O texto só nos diz que ele oprimiu alguns do povo. Então não há o mínimo resquício de arrependimento do rei Asa nesse final da sua vida. Ele reina durante 41 anos, a gente viu aí no final do nosso texto, né? E desses 41 anos, né, no versículo 13 fala do 41º ano, morreu. Desses 41 anos, ele começou esse processo de afastamento do Senhor. No 36º ano foi a guerra com Baasa, ou seja, sobrou aí o quê? 5 anos, né? Do 36º ao 41º, 5 anos aí entre ele ser confrontado com o profeta e a sua morte, já em desgraça, né? E de fato, provavelmente como um castigo da parte do Senhor, o texto nos fala que ele sofreu de uma enfermidade nos pés, né? Versículo 12. Uma enfermidade nos pés que o impediu praticamente aí de conduzir o seu reinado. A doença era extremo grave, diz o versículo 12. Mas o seu coração já estava tão endurecido nesse final de reinado, já em 39º, quer dizer, 36º ele teve aquela guerra, venceu daquela maneira humana, foi confrontado pelo profeta, mandou prender o profeta. No 39º, ou seja, 3 anos depois, ele estava com uma doença terrível dos pés, e os últimos 2 anos do reinado dele e da vida dele, ele passou com essa enfermidade até que morreu aos 41 anos, né? Diz o texto também que o coração dele estava tão endurecido que ele não recorreu ao Senhor. Só abrindo um parêntese aqui, diz o texto que ele não confiou nos médicos, né? A Bíblia não tem nada a dizer contrariamente aos médicos, né? A Bíblia, inclusive, apresenta a medicina de uma maneira muito positiva. Você tem as parteiras, né, que estão sempre presentes nos nascimentos dos personagens bíblicos, inclusive aquelas parteiras lá do Êxodo, né, que o faraó manda que elas matassem os meninos que nascessem, e elas, fiéis ao Senhor, escondem os meninos, mudam lá as estatísticas, diz que só está nascendo menina, e então elas são vistas com uma visão muito positiva. Você também tem
aquela pasta de figos que é colocada sobre o rei Ezequias para ajudar a curar a sua úlcera, né? Uma medicina da época lá, uma fitoterapia, talvez a gente chamasse hoje em dia. Você tem a figura lá do samaritano que põe curativos no homem que havia sido assaltado, naquela parábola que Jesus conta, e coloca ele numa hospedaria. Você também tem Paulo falando a Timóteo para tomar um pouco de vinho, por causa das enfermidades que ele tinha no estômago. Lucas, o próprio Lucas, Paulo diz que ele era conhecido como o médico amado. Então a Bíblia não é essa questão, né? Então não posso ir no médico. Não é essa a questão. A questão é que Deus, que olha o coração, como o texto diz, né? Como o próprio Hanani diz, aquele Deus que olha, os seus olhos passam por toda a terra e conhece o coração dos homens, ele olhou para o coração de Asa e percebeu que quando Asa procurou os médicos, ele procurou os médicos porque ele não queria procurar o Senhor. Então, o processo do cristão é aquele que Tiago descreve, né? Você vai lá e unge, né? Passa lá o óleo, lá, o unguento para curar aquela ferida e pede para os presbíteros virem orar. E a oração vai trazer a cura, por meio do remédio, sem remédio, aí é com Deus. Mas sempre nós buscamos o Senhor. Buscamos o Senhor até quando não há cura para as doenças, né? Para as enfermidades. Buscamos o Senhor em todo o tempo. Então, os meios ordinários, como medicina, como seguro do carro, como colocar um cadeado na bicicleta, para ninguém pular o muro e levar a bicicleta, como fizeram com a minha uns tempos atrás, né? Trancar a porta de casa quando a gente sai. São meios ordinários, meios comuns de nós nos resguardarmos. Mas nenhum desses meios pode, no nosso coração, substituir a confiança no Senhor. Esse é o ponto. Assim como as estratégias militares de Asa estavam apenas mostrando que ele já não colocava completamente a sua segurança no Senhor, também a sua recusa de procurar a intercessão dos profetas pela sua doença, mostrou que ele de fato já não mais colocava a sua confiança no Senhor de maneira definitiva. O profeta estava certo, essa é a comprovação que faltava, né? Ele morre da sua enfermidade, mas não se curva diante do Senhor em dependência, numa confiança verdadeira. Assim, Hanani, com a sua própria vida, vira sem querer um testemunho ao rei de como ele, o rei, deveria retornar à sua primeira confiança, à sua primeira fé, lá no tempo lá em que ele foi atacado pelos etíopes. Era aquela confiança que ele devia ter mantido desde o começo. E, de fato, Hanani, o profeta, demonstra essa confiança de uma maneira completa. Porque, veja bem, o rei Asa, no seu primeiro problema, demonstrou confiança no Senhor e o Senhor o livrou. E, com o tempo, aquela confiança foi se esvaziando. Quando veio o segundo teste, ele falhou. Já o profeta Hanani foi até o rei para confrontá-lo, confiando no mesmo Senhor. E o Senhor não o livrou. Ele foi realmente para o cárcere, mandado para lá pelo rei que já não confiava no Senhor. Hanani não recebeu uma resposta positiva do Senhor. O Senhor não o livrou. Ele foi para o cárcere, mas ele continuou confiando no Senhor. Ele não voltou atrás. Ele não chegou para o rei e disse: olha, eu me enganei, na verdade o senhor vai estar bem, está tudo jóia para os próximos 5 anos, fique tranquilo. Assim como todos os profetas verdadeiros, né? Desde Jeremias, que foi preso, passando por João Batista, que foi decapitado, ou o diácono Estevão, que foi apedrejado, cada servo de Deus confia no Senhor, mesmo que as situações pareçam contrárias. É esse tipo de confiança que o rei Asa deveria ter recobrado ao confrontar-se com o profeta.
mas ele não faz isso e apenas recebe o testemunho da verdadeira confiança no Senhor, sem jamais voltar a tê-la. O cronista, então, termina com a morte e sepultamento de Asa, que nós vimos aí. E é curioso, porque Asa teve aquele momento de brilho no começo do seu reinado, um momento de falha no final do seu reinado, mas o cronista mostra que na morte dele ele foi honrado como um rei bom, um rei que fez o que Deus queria, né? Ele descansou com seus pais, morreu aos 41 anos de reinado, sepultaram-no na cidade de Davi, puseram perfumes e especiarias sobre a sua pira lá e colocaram fogo, né, que era um tipo de uma honra que se fazia. E então ele foi honrado na sua morte como se não tivesse sido um rei problemático no final do seu reinado, o que só pode nos apontar para a misericórdia do Senhor. Para a misericórdia do Senhor. Se é bem verdade que nós podemos falhar em confiar no Senhor no tempo da adversidade, se é bem verdade que nós podemos falhar em confiar no Senhor no tempo da tranquilidade, se é bem verdade que nós falhamos em confiar no Senhor quando Ele não nos livra e permite que nós passemos por dificuldades, é muito mais verdade ainda que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ele nos assiste em nossa fraqueza, Ele se compadece de nós, mesmo na fraqueza da nossa confiança nele. E se há uma aliança entre nós e Ele, e nós quebramos essa aliança, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele continua fiel. E o reinado de Asa, sendo assim descrito no seu final, nos lembra, como todos os relatos de crônicas, não nos permite esquecer que ainda faltava um rei vir. Nenhum dos reis descritos aqui em crônicas vai atender àquela expectativa do povo de Deus, de um rei que viria para viver em justiça, para viver em retidão, para ser fiel em todo o tempo, para jamais se apartar do Senhor, o Rei Jesus. Ele é que veio e não falhou. Ele confiou no Senhor até o final, quando ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Ele confiou no Senhor até o final, quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele foi fiel até o final, quando ele ressuscitou dos mortos e subiu para o seu Pai. Ele vai ser fiel até o final, quando ele retornar para buscar a sua igreja. É nele que nós esperamos, sabendo que muitas vezes a nossa confiança não vai estar à altura daquilo que a aliança do Senhor merece, mas sabendo que Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou em nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar a face do Senhor, pedir a Ele, clamar a Ele para que nós possamos ser confiantes em todo o tempo, mas, acima de tudo, confiar que Ele, na sua misericórdia, é maior até mesmo que a nossa infidelidade. Graças a Deus pelo Senhor Jesus, o nosso Rei.